Filme lançado recentemente pela Netflix, A Sociedade da Neve conta a história de um time de rugby uruguaio que caiu nos Andes e passou 72 dias presos na neve. Sejam bem-vindos para mais um vídeo neste canal, hoje especial História Real. Antes de começar a história, eu já peço que se inscreva se você não é inscrito, curta, compartilhe, comente o que você está achando, porque isso ajuda muito no engajamento e ajuda a gente a produzir mais conteúdos para vocês. Agora, vamos para o que interessa. Essa história é uma história super emocionante. É a história desse time de rugby, que eu acho que eles são verdadeiros heróis. Na verdade, essa história é bem conhecida, né? Já foram vários filmes, produções, documentários sobre essa história, inclusive inspiração para outras produções como Yellow Jackets, que eu vou falar em breve, tá? E ela aconteceu em 1972, mas agora, com o lançamento da Sociedade da Neve, veio um boom que todo mundo tá falando sobre isso. Aviso logo, tem spoiler porque é uma história real, então eu quero contar o caso, eu quero contar como aconteceu, mas eu não vou contar tudo o que acontece dentro do filme. Vocês podem assistir, porque é um filme que vale a pena super. Um time de rugby do Uruguai, Montevideo, iria disputar uma partida, um jogo, no Chile. Para ir para o Chile, né, Uruguai e Chile, eles resolveram fretar um avião da Força Aérea Uruguaia. Neste momento, nessa fretada de avião, eles resolveram chamar outras pessoas para custear para ficar mais barato, né? Para poder chamar amigos para ocupar as vagas que tinham no avião, para poder ficar mais barato. Durante o percurso, devido ao mau tempo, eles fizeram uma aterrissagem antes. Inclusive tem uma foto muito emblemática, né, que eles tiraram. Eram 45 pessoas dentro daquele avião. E enquanto eles sobrevoaram a Cordilheira dos Andes, ali mais ou menos perto da fronteira entre Argentina e Uruguai, você pensar que é bem antes, né, eles começam a sentir o mau tempo e o avião não é forte o suficiente para levantar um pouco mais daquele mau tempo e acaba sofrendo. Primeiro perde as duas asas, em seguida perde o fundo, a cauda do avião e depois cai com tudo. Gente, essa cena no filme, ela é bem gráfica, ela é bem forte, mas muito, muito bem feita também. O que faz a gente sentir mais dentro do filme, né, além de todo o visual, de tudo que a gente assiste, é que ela é narrada por um dos passageiros. Então a gente fica mais dentro do filme e ele contando, a gente se sente como se tivesse um amigo contando a história pra gente. E o narrador não é do time, ele não faz parte do time, ele é um convidado, né, para poder ocupar aquelas vagas que estavam sobrando. E eles estavam vendo, eram jovens que estavam vendo essa viagem como uma diversão. Eu vou ali no Chile, vou passar o final de semana, vai ser divertido, vamos aproveitar essa oportunidade. Então, o avião estava lotado por conta disso. Confesso que eu parei algumas vezes para poder respirar, para poder continuar assistindo o filme, porque é forte, é bem forte, mas é muito bom, assistam. Ainda depois da queda, eles tentaram se organizar ali, eles viram um avião passando por cima, provavelmente procurando ou fazendo a mesma rota. Só que o avião que eles estavam era um branco, completamente branco, então não dava para se destacar na neve. Eles tentaram chamar atenção com espelhos, essas coisas, porque o fogo, gente, no lugar ali é rarefeito, então acaba que não fica, ele não aguenta ficar muito tempo. Então não dava para chamar atenção com fogo. E outro detalhe, para eles sobreviverem, eles não conseguiam fazer fogueira. E esse detalhe era muito importante, porque era neve, nenhum deles estava preparado para poder ficar na neve. Eles foram para o Chile, né? Lá no Chile não tava aquele frio que eles estavam vivendo nos Andes, era menos 30 graus, se eu não me engano. Então, eles fizeram da fuselagem um tipo de abrigo, junto com as malas, colocaram as malas ali, para poder tentar fazer com que o frio não entrasse, e eles deitavam juntos um dos outros para poder se aquecer.
e não tinha água, né, não tinha alimentação. E o que eles fizeram? Para conseguir a água, eles fizeram um pedaço da fuselagem, eles colocaram no sol, colocaram a neve em cima do sol e colocou para ela escorrer para uma garrafa, porque não tinha fogo, né? É um detalhe muito importante. A sobrevivência ali já estava difícil, sem fogo ainda, né? Piorar um pouquinho. Já quanto à alimentação, eles estavam comendo pequenos chocolates, coisas pequenas que tinham dentro do avião, mas que logo iria acabar. Então teve uma situação que eles começaram a ficar com fome, né? Eram muitas pessoas para se alimentar e um deles deu a ideia de comer as pessoas mortas, né? Se alimentar das pessoas mortas. Só que eles eram muito religiosos, eles não aceitavam esse tipo de ideia, né? Não era uma coisa concebível ali. Só que eles estavam famintos. No 10º dia, que eles ainda estavam relutantes para poder se alimentar dessa maneira, um deles conseguiu um rádio e nesse rádio eles conseguiram sintonizar. E lá, com a sintonização, eles descobriram que não ia ter resgate, que as buscas pararam, eles estavam sendo dados como mortos, né? Porque 10 dias, quem iria sobreviver na neve? Eles estavam sobrevivendo, né? E tem até um momento emocionante no filme que ele grita um grito desesperador, porque ali eles viram, não tem como sobreviver, a não ser que se alimentasse, né? E então, ali eles começam a se alimentar. E um dia depois, eles estavam à noite dentro do avião, né, dentro da fuselagem, só que uma avalanche caiu sobre eles. E nesse momento, eles foram soterrados por neve. Teve gente que faleceu naquela hora. Eles tentavam resgatar um no desespero, cobria outros. É bem angustiante assistir essa cena, porque é muito, muito gráfica. O filme inteiro, parece que ele descreveu tudo o que estava acontecendo ali. Porque eu fiquei assim, parei também, dei uma pausa para poder respirar, porque é incrível como eles conseguiram fazer isso aí. Depois de um tempo, eles resolveram, alguns deles foram fazer uma expedição na cauda do avião para ver se encontrava alguma coisa, energia para poder falar, né, o rádio para poder comunicar, que eles ainda estavam vivos, né, que eles queriam ser resgatados. Foram até essa cauda, encontraram inclusive alguns outros mortos e uma pessoa sempre pegava itens das pessoas que morreram para poder guardar para a família, né? Depois disso, eles encontraram também um tecido que era impermeável. E aí eles voltam para o avião, né? E o dia vai passando, os dias vão passando e eles percebem que a comida também vai acabar, né, em algum momento. E aí vem dois personagens, duas pessoas reais, na verdade, né? Que foram grandes heróis. Que são Nando Parrado e o Roberto Canessa. O Nando teve a ideia de transformar aquele tecido em um grande saco de dormir, para eles poderem tentar ultrapassar a montanha que eles acreditavam ali a oeste, que eles acreditavam que seria o Chile. Foram 3 pessoas nessa expedição, mas quando eles chegaram até o topo dessa montanha, eles viram mais montanhas e aí estavam assim, pô, a gente vai morrer. Aí o Nando resolveu conversar com o Roberto e pedir, vamos comigo. O Roberto tem até um momento que o Roberto pergunta se você tá me chamando para morrer com você, mas o Nando era muito resiliente, né? Ele tinha perdido a mãe e a irmã no acidente, elas não resistiram ao acidente. E, inclusive, antes dele sair nessa expedição, o Nando fala, se precisar usar o corpo da minha mãe e da minha irmã, vocês podem se alimentar delas, porque ali eles tentavam não se alimentar das pessoas mais conhecidas, né?
mas, e principalmente porque era mãe e irmã do Nando, eles deixaram elas ali, mas ele falou, ele teve a consciência. Então é um momento de doação muito grande, inclusive eles próprios, quando eles decidiram se alimentar daquela forma, eles falaram: se eu morrer, vocês podem usar o meu corpo. É como se fosse uma doação mesmo do corpo deles para os colegas, para os amigos. É uma coisa muito forte nessa história, que eles viraram realmente uma sociedade, eles viraram um grupo ali, né, para poder sobreviver, porque eles tinham um interesse comum, que era sobreviver. E tinha consciência de que se não sobrevivessem, o corpo deles poderiam ser usados. Assim que o Nando e o Roberto, eles decidem ir, eles pedem pro outro colega que estava acompanhando eles, eu não lembro o nome, desculpa, voltar, porque ele era mais lento, e aí eles foram, né, eles tinham alimento ali para até no máximo 10 dias. E depois de andar por 10 dias, eles tiveram um milagre, eles encontraram um rio, né, um rio, que é coisa que eles não viam há muito tempo, né, aquele mundaréu de neve. Eles encontraram um rio e do outro lado desse rio eles viram um boiadeiro. E eles chamam a atenção desse boiadeiro de tudo quanto é maneira, só que não dava para ouvir, porque o rio era muito caudaloso, né, ele muito forte a correnteza, e não dava para ouvir. Então esse boiadeiro achou estranho até, porque ele olhou assim: o que essas pessoas estão fazendo aí desse lado? Ele achou estranho, pegou um papel, amarrou numa pedra e jogou. Nisso, o Roberto vai lá e... o Nando vai lá e escreve quem eles eram, que eles eram os passageiros que tinham caído no avião, no avião, né? Que estavam há 71 dias presos na neve. 71 dias presos na neve. Esse rapaz chamou as autoridades foram até os dois, resgataram os dois, porque inclusive eles têm que ficar ali, porque o rio é era intraspassável. E eles ficaram ali, receberam um pouco de alimentação desse boiadeiro. Inclusive tem uma foto dele que eu vou tentar achar e colocar aqui, que eles foram muito bem, né, recepcionados. E depois de 72 dias, os passageiros que estavam ali, 14 sobreviventes, foram resgatados. Essa cena é uma cena que até eu vi no Instagram em alguns momentos. É uma cena muito emocionante, porque eles escutam no rádio que o Roberto e o Nando foram resgatados. Eles sabiam que iam ser resgatados, e aí eles começam a se ajustar para a sociedade. Escova os dentes, arruma o cabelo, né? Se olha no espelho um pouco, porque eles já não viviam na civilização, né? Então essa cena é bem emocionante no filme. Inclusive, também depois, no momento que eles chegam, é um momento de chorar, né? Os helicópteros chegam, é um momento de chorar. E aquele rapaz que estava sempre coletando alguns objetos dos mortos, ele estava com uma mala. E ele queria levar a mala, e o cara do resgate falou: não é para levar a mala. Ele sentou no chão: eu vou levar a mala, porque essa mala é importante, é importante para quem perdeu, né? Então esses caras são verdadeiros heróis. Eu fico impressionada com essa história toda vez que eu assisto alguma coisa sobre, que eu vejo alguma coisa sobre, porque por mais que tenha sido uma situação que a gente normalmente abomina, né? Mas foi o que eles tinham que fazer para sobreviver. É uma história bem forte, né? Inclusive tem um momento que eles falam: como que vocês conseguiram sobreviver durante esse tempo todo na neve? E um deles fala: a gente não está preparado para falar sobre isso, porque a sociedade poderia condená-los. Mas eu acredito que na verdade eles foram verdadeiros heróis, porque eles tiveram resiliência para passar por aquilo ali. É uma coisa muito forte, é uma história muito emocionante, muito emocionante. E pensar que por 72 dias, muito tempo, né? O filme, ele consegue retratar tudo. Tem momentos que ele vai tirando as fotos com a câmera, e eles acabaram pegando aquilo ali como tava, querendo ou não, comum.
E na hora que ele vai tirar foto, tem uma cena no filme que ele pega e um deles vai lá, pega a mala e esconde um pedaço de um corpo, né? Porque pra ele já tava comum aquilo ali, porque era o que estava fazendo eles sobreviverem, né? É bem interessante tudo que eles viveram ali. Não sei se a palavra é interessante, mas é forte. É força e resiliência para conseguir ter passado por tudo isso. Então, essa é a história de hoje, A Sociedade da Neve. Existem muitas outras produções, se eu não me engano são 5 produções também, documentários, e tem um documentário que está disponível aqui no YouTube, que é Estou Vivo, Milagre dos Andes, que conta, né, a história, mas eu gostei muito de assistir ao filme, porque eu me senti com eles naquele momento ali, por isso que eu chorei tanto. Mas é um filme que vale super a pena, né? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.